E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Capítulo 27, versículo 12 do Evangelho segundo Mateus, relata esta drástica passagem quando Jesus estava sendo julgado por Caifás. Notamos que, primeiramente, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, representando os judeus. Agora, Jesus se apresenta perante o governador Caifás, e este representando os gentios, para que Jesus, na verdade, representasse todos os homens. É verdade que Jesus foi acusado por crimes que não cometera. Todas as acusações eram falsas. E mesmo assim, ele foi condenado nos dois julgamentos. Ele não merecia a pena máxima, extrema pena de morte, mas mesmo assim, eles o condenaram. Veja, no capítulo 12, versículo 11 de Apocalipse, a Bíblia diz que o grande dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, o que acusa nosso irmão dia e noite diante de Deus. Então, nós notamos aí que Satanás é tido como diabo em grego, quer dizer, diabos, e em hebraico, Satã, quer dizer, Satanás, significa a mesma coisa, acusador, enganador, adversário. E verdade é que a acusação é própria de Satanás. Eu não sei porque os homens entraram nessa dimensão de uma forma desenfreada, de acusações mútuas, seja qual for o meio social, seja aonde for, nós vemos as acusações muito constantes entre os políticos, entre os empresários, entre os casais, famílias, filhos, filhas, pai, mãe, e até mesmo na igreja. Sem perceber, alguns estão entrando por esta seara que pertence ao nosso adversário. E eu não sei por que as pessoas enveredaram por esse caminho, desprezando o que contém a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que nós não devemos resistir ao homem mau. E se ele nos pedir a nossa capa, demos também para ele a túnica. Se pedir para andarmos uma milha, andemos duas com ele, disse o Senhor. Esta é o ensinamento da palavra de Deus. Não resistir. Ele nos mostra isso para que nós aprendamos a viver sem condenar ninguém. Diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que os perseguem. Mas a acusação não. A acusação pertence ao adversário. Pertence ao inimigo das nossas almas. Você não deve estar acusando as pessoas, não deve estar acusando o homem, mulher. Eles pertencem a Deus, são criaturas de Deus se não forem filhos. E, portanto, você não deve estar acusando. Mas isto está acontecendo em todos os ambientes que nós possamos estar. Eu vejo isto no trânsito, misericórdia, as acusações. Um fecha, o outro não, foi você que fechou. Bateu, não, foi você que bateu em mim. Aliás, eu tive essa experiência. Então, nós vemos os dias que se desaguam numa verdadeira guerra de acusações na sociedade. Mas o Senhor Deus nos ensina a vida diferente. Não é para isto que nós estamos no mundo, nós estamos no mundo para viver para Deus e para viver bem com o próximo. Não é este o caminho correto de acusar e de nos defender acusando. Parece que as pessoas só sabem defender acusando. Não, você se defende também sem acusar. Então, eu no passado fui interrogado, melhor dizendo, fui perguntado por alguns irmãos, quando ainda eu advogava. Disse: pastor, mas como é que pode advogar sem afrontar a palavra de Deus? Eu digo: sem mentir, sem acusar indevidamente, com sinceridade. E o Senhor Jesus ensinou isso até para os soldados naquela época. Então, meu querido, neste mundo dá para viver sim sem pecado.
carne, dá para viver sim uma vida decente, sem conscienciosidade, sem litígio, sem brigas. Você pode viver sim de acordo com a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar. O Espírito Santo veio para nos capacitar a ter essa vida de paz, essa vida de amor, essa vida de longanimidade. Foi para isto que o Espírito Santo foi enviado, para nos ajudar. Então peça ajuda ao Espírito Santo. Peça para ele te abençoar. Mas não acuse ninguém. E quando alguém te acusar também, não se sinta ofendido. Afinal, se ele está te acusando, não é ele, é o inimigo que está atrás dele. Eu sempre digo, pense num toureiro. O toureiro está a torear um boi com a capa vermelha e o boi pensa que a capa vermelha é que é seu adversário, vai em cima da capa vermelha, chifra ela e o toureiro, bem à vontade, zomba do boi. Porque, na verdade, o boi não sabe que o problema dele é o toureiro. Da mesma forma, somos nós. O adversário coloca algumas coisas diante de nós para nos entreter e pensarmos que aquilo é que é o nosso problema, mas o problema está atrás, ele está atrás dessas coisas. É justamente para perdermos o foco. Mas, disse a palavra de Deus, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Diz o apóstolo Paulo em Efésios 6. Então, nossa luta não é contra o homem, ele diz, é contra os principados, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, contra os principados, potestades, governos. Esta a trincheira que nós devemos estar para lutar, não contra o homem, não lutando, não condenando. E Deus espera que nós entendamos isso, porque está na sua palavra. Quer viver em paz? Não acuse ninguém. Ore pelas pessoas e tenha uma vida abençoada nessa terra. Tenha uma vida de prosperidade, uma vida de alegria, sem contender com ninguém. Que Deus te abençoe.